Tô de volta com o nosso Vida Melhor. Muito bom que você tá aí e eu quero muito a sua participação. Você já salvou o nosso WhatsApp no seu celular? Então faz isso, ó. 011 9 50 45 18 40. Porque eu quero que você mande as perguntas, as considerações, porque hoje o assunto é polêmico, viu? A gente vai falar sobre o uso do placebo como remédio. Você sabe que a maioria de nós já experimentou ou ouviu falar. O efeito placebo proporciona a sensação de que podemos nos curar de doenças simplesmente porque acreditamos que estamos sendo curados. Mas aí a gente fica pensando, mas não era remédio? Eu tomei o quê? Farinha? E aí, né? Como é que a indústria farmacêutica enxerga essa questão? Vem também a questão, homeopatia e acupuntura são terapias placebo? E os medicamentos fitoterápicos também? Na prática clínica, será que é correto prescrever placebo? Para nos ajudar a entender melhor tudo isso, responder essas e outras perguntas é que a gente convidou o Dr. Charles Schmidt, que é pediatra, mestre e doutor em pediatria pela Universidade Federal de São Paulo, pós-graduado em gestão de organizações não governamentais pela Faculdade de Saúde Pública da USP, coordenador e professor do curso de pós-graduação em pesquisa clínica, gerente médico estratégico do Instituto Central de Pesquisa Clínica do Hospital das Clínicas e trabalha há 25 anos como consultor para indústrias farmacêuticas em pesquisa clínica. Muito obrigada por estar aqui. Eu sei que seu tempo é precioso e para a gente é uma honra recebê-lo. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Nos bastidores, eu vou contar aqui para a turma, eu perguntei para o Dr. Charles, eu falei, eu já tomei placebo alguma vez na vida? Ele falou, possivelmente. Quem está assistindo a gente também, possivelmente já tomou? Possivelmente. Primeiro, esclarecendo algumas dúvidas das perguntas iniciais, né? A indústria farmacêutica, quando está lançando um novo medicamento, ela usa nos estudos para chegar ao mercado a medicamento placebo. O que é o medicamento placebo? É um medicamento inerte, não tem um princípio ativo, não tem medicamento, né? Dito pílula de farinha, exatamente não é uma pílula de farinha, tem outros componentes, mas ele não tem um princípio ativo. Justamente para que eu possa comparar o medicamento que está sendo testado com alguma coisa inerte e assim eu possa fazer a comparação. Então, os estudos são feitos dessa forma e normalmente o médico nem o paciente sabe que estão tomando o placebo, justamente porque o placebo, isso é sabido há vários séculos, vamos dizer assim, que tem um efeito sobre o organismo, né? Porque tem a relação médico-paciente. A relação médico-paciente, que é de confiança, tá, que o médico prescreve, induz, faz uma sugestão e que não se sabe ainda a razão do que acontece dentro do nosso cérebro. Parece que já conseguimos identificar a área do cérebro onde isso atua. Você produz, por exemplo, algumas substâncias, alguns hormônios que a gente chama de endorfina, os mesmos que quando alguém faz exercício alivia a dor, faz o processo de sugestão e você tem a melhora. Ou seja, se a gente toma um remédio e acredita que aquele remédio vai fazer efeito, é capaz que faça. Faça. O contrário, possivelmente também. Pode. Isso se chama efeito nocebo, de nocere, que vem do latim. Então você tem o efeito placebo, de melhora, e você também tem um efeito nocebo, que também você pode observar. Porque eu tomei um medicamento, eu comecei a sentir dor de estômago, dor de cabeça, enjoo, mal-estar. Então, a primeira lição nessa história toda é acreditar e pensar no melhor, porque é assim que a gente vai promover a saúde. Então, assim, o médico te passou um remédio, acredite e fique bem. Tem gente que vai lá na bula e procura tudo de ruim que o remédio pode dar e já começa a pirar que vai acontecer tudo aquilo. Isso também, então, é fato. Então, o mais importante entender, a relação médico-paciente é um fator, vamos dizer, se diz que tem 50% da ação de cura. O grande problema que hoje a gente enfrenta, principalmente nos serviços públicos ou em qualquer outro ambiente, se calcula que no Brasil o tempo de consulta médica não passa de 6 minutos. Que é um absurdo, gente. 6 minutos de consulta tempo então, médio. Então, como é que eu posso estabelecer essa relação médico-paciente em 6 minutos? Fica quase impossível. Tem duas coisas muito importantes que o paciente brasileiro não entende e também tem uma outra explicação. Serviços de emergência, às vezes, são utilizados para uma consulta de rotina.
Emergência é emergência, é um caso de alguém que está com perigo de vida. Né? Urgência é alguma coisa que você precisa ser atendida rapidamente. Alguém que está com uma doença crônica, alguma doença leve, não deve procurar um pronto-socorro. O colega que está ali presente não vai conseguir estabelecer essa relação e nem vai poder cuidar da sua doença crônica naquele momento. Então, ele pode prescrever, entre aspas, por exemplo, um analgésico, um anti-inflamatório, como se fosse um efeito placebo e não necessariamente um medicamento. Né? Então, isso não está ajudando... É uma boa reflexão para cada um de nós, né? A gente fala tanto da mudança no mundo, então é assim, a gente pensar, antes de correr para um pronto-socorro, se não dá para você marcar a consulta com um especialista para poder descobrir a raiz daquele problema e tratar essa doença de verdade. Porque senão a gente prejudica o outro que precisa de um atendimento de urgência mesmo. Isso é bacana, importante da gente falar. Eu levantei a questão dos remédios homeopáticos. Tá. Então, placebo? Não são placebos, não. A homeopatia é uma ciência, eu não sou médico homeopata, né? Mas a homeopatia é uma ciência também secular, foi criada por Hahnemann, é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, então médicos, sim, porque fazem consulta e prescrevem um medicamento homeopático, né? Tem uma outra filosofia, esse medicamento homeopático, que é basicamente extremamente rápido e simplista. Você dilui o princípio ativo que, teoricamente, causa os mesmos sintomas da doença para você em soluções vamos dizer assim, diluídas, né? Em quase que você não encontra o medicamento, mas se tem a ideia que mantém a sua energia vital e que cura. Essa basicamente é a relação da homeopatia, mas é uma ciência reconhecida, os médicos têm que fazer títulos de especialista para fazer, não é alguma coisa. O mesmo que é com a acupuntura, também é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, o médico tem que ser especialista, tem que fazer residência. Ou seja, hoje se fala muito em medicina integralista, onde todas essas ciências são utilizadas juntos para o alívio da doença. Então, eu não posso ter preconceito porque eu não faço, mas são ciências e quem faz é comprovado que tem alguns resultados sem, teoricamente, que tenha um efeito placebo. Isso aí não dá pra gente questionar, então. Né? Agora, em relação ao uso do placebo, é correto ou não? Aí nós vamos entrar num conflito muito grande, porque em questões bioéticas de relacionamento humano, teoricamente, eu deveria informar, porque os princípios de bioética primeiro, não causar dano, sim causar beneficência a você, justiça, equidade e autonomia. Então, o paciente deveria estar sabendo que eu estou lhe prescrevendo um placebo. Essa é a verdadeira relação médico-paciente. A questão é, teoricamente, eu deveria estar informando, mas mesmo esses pacientes que são informados, que estão tomando placebo, melhoram. Olha... então tem paciente que sabe, e tem médico que sabe que está receitando placebo. Né? Teoricamente, o ideal seria informar. Né? Como regra de relacionamento, eu deveria estar informando o paciente, né? Por questões éticas. Agora, se deve ou não existir, eu particularmente penso que deve, porque a gente precisa dessas pesquisas, dessas conclusões, não? Em relação à pesquisa clínica, isso que é assim que a gente evolui, é o padrão. Né? Em pesquisa isso acontece clínica, no mundo todo. Isso acontece no mundo todo, é regulamentado pela Anvisa, regulamentado pelos comitês de ética. Na prática diária clínica, se eu utilizar um placebo, fica a questão ética, da bioética, eu lhe comentar ou não. Mas vamos colocar no nosso ambiente de saúde pública, consultas a 6 minutos. Eu tenho que lidar com algumas coisas muito rápidas. Então, eu talvez vá usar um placebo ou vá pedir para manipular numa farmácia um placebo, alguma coisa dessa forma. E para que aquele paciente que está com alguns outros tipos de problema que não necessitam realmente um tratamento médico, mas sim uma relação de empatia, uma relação de confiança, alguém que escute o problema que está acontecendo e que o placebo seria um complementar da consulta médica. Né? É controverso esse assunto. Eu vou voltar aqui em 2 minutos, porque, na verdade, a gente fica à mercê dessa relação, né? Enfim,
Pensa aí, manda pra gente o que é que você acredita, se acha que vale, sim, não, o paciente tem que ser informado, quero a sua opinião também. E a gente está com um consultor da Anvisa, para a Anvisa, então ele pode também falar sobre medicamentos de forma geral. Tô esperando a sua pergunta, quero a sua participação, tá bom? Vamos lá, meu WhatsApp já tá aqui. Sobre placebo, tem mais alguma consideração que a gente precisa saber, doutor? Olha, não necessariamente precisa ser alguma substância inerte. Há também cirurgias placebos. Por exemplo, alguém que tem muita dor na coluna e que realmente não precisa e que já utilizou, como exemplo só, que você finge que deu um corte. Você tá brincando? Sim. Como assim? Sim. E veja, isso é autorizado pela... Não é, mas já se provou no passado que pequenas cirurgias falseadas também provocavam. Mas é de mentira ou não vai cortar ninguém? Você faz um corte superficial. Toma uma anestesia desnecessariamente? Não, local, alguma coisa assim. A gente vai assustar o povo em casa. Não, estou falando que foi provado no passado. Isso não é uma prática. Isso não é a prática. Que foi provado no passado. E até as cirurgias ditas placebo também tinham um efeito. O que é a mente do ser humano, É a mente, mostrando a mente do ser humano. Só refrisando, não é aprovado isso para fazer, nem deve ser feito. Foi provado no passado que isso foi feito. Mas o que eu acho incrível é que a mente do ser humano é poderosa. Isso é ótimo. E a gente precisa cuidar disso, a gente cuidar dos nossos pensamentos, a gente precisa escolher o que é que a gente vai pensar e como é que a gente vai viver, como é que a gente vai processar nossas ideias. O lado emocional, as doenças emocionais, as doenças dito psiquiátricas, psicológicas, também causam a somatização, que é transformar doenças de pele, alergia, dores de cabeça, tudo isso pode ser causado também por essa questão da influência emocional. Olha. A Isabela, ela é de Belfort Roxo, ela fala assim, minha mãe tem Alzheimer e fica o tempo todo pedindo remédios para dormir. Diz que não dorme, mas ela dorme sim. Eu posso dar a ela um placebo? E como consigo? Compro na farmácia sem receita? Tem que falar com um colega, né? A prescrição médica é sempre através de colega e não através de automedicação. Né? Se o colega geriatra que está acompanhando achar necessário, ele pode mandar manipular esse placebo, vamos dizer assim, para ser dado à mãe dessa sua... E possivelmente vai ajudar mesmo, vai ajudar. Nesse caso, né? Mas ela tem que conversar com o geriatra para ver se a questão é da doença que está evoluindo, a forma como a doença, ou outro medicamento que ela deve necessitar tomar. Ok. O Marco Antônio, ele é de São Félix do Araguaia. Ele fala sobre essa questão do drama da indústria farmacêutica frente à realidade da homeopatia, por exemplo, é muito séria. É terrível a situação dos ataques que a medicina popular e natural sofre. Aqui em nossa região, vemos, por exemplo, que os agrotóxicos usados para sustentar o agronegócio é o maior causador de doenças, inclusive cancerígenas. É possível existir alguma relação entre o agronegócio e a indústria farmacêutica? Agronegócio é uma indústria, a indústria farmacêutica é outra. É agrotóxico ou defensivo agrícola. Estou entrando numa área que não é a minha especialidade, né? Você tem a quantidade que você pode utilizar desses defensivos agrícolas, né, que foram avaliados pelos órgãos responsáveis pela liberação desse tipo de produto, que sabe-se que não tem um efeito deletério a longo prazo na população. O problema é que muitos desses agronegócios são utilizados por, pelo menos, algumas pessoas com outro tipo de intenção, que usam produtos adulterados, que têm alta concentração do defensivo agrícola e que realmente vai fazer mal. Né? Mas não é que é nada com a indústria farmacêutica. Não tem nada a ver com a indústria farmacêutica. Tipo, vamos lá causar doença para você vender mais remédio. Não tem nada a ver. Algumas indústrias farmacêuticas também têm uma divisão que produz defensivo agrícola, mas uma relação não tem nada a ver com a outra. Porque assim, eu já ouvi falar que, por exemplo, às vezes lança-se um remédio para vender bastante o outro, porque esse remédio vai causar, por exemplo, problema no estômago. Ele melhora uma situação, mas piora a outra. Aí vende esse para cobrir aquilo. Não existe. Isso é uma ilusão, porque não teria razão lógica para se fazer isso. Ok, e o negócio também, já que a gente está entendendo que a mente é poderosa, a gente pensar em coisas boas, né? Acreditar sempre, né? Então, uma coisa muito séria, que a indústria farmacêutica é uma das indústrias mais reguladas no mundo. No mundo. Desde a sua linha de produção, de compra, até a área de venda e de mercado.
Ok? Perfeito. Fernanda, ela é de Tubarão, lá em Santa Catarina. E no caso do contrário do placebo? No meu caso, eu tomo um remédio controlado, solicitado pelo neurologista, e ele não deixa eu comprar genérico, porque disse que nunca é igual ao original. Eu penso que os médicos são influenciados pela indústria farmacêutica, pois tenho amigos farmacêuticos que já me disseram que o genérico é igual ao original. E agora, em quem confiar? Tá. O genérico, quando vai ao mercado, ele é aprovado pela Anvisa. Né? Então, é uma agência reguladora que já fez os estudos comparativos e atestou que aquele medicamento é de potência ou de eficácia similar ao original. Se o colega não quer que mude, e normalmente medicamentos de tarja preta, os psiquiatras e neurologistas têm confiança pela experiência própria de consultório, né? E confiam na forma daquele produto. Então, ele prefere isso aqui. O certo é discutir, por causa da questão do preço, com o colega que está prescrevendo, se o medicamento é muito caro, se realmente ela não pode usar o genérico. E qual realmente o motivo? Porque se ele está no mercado, ele foi testado na Anvisa e é válido. A gente até conversou sobre esse assunto aqui e a questão da indústria farmacêutica bancar viagens, presentes, prêmios para os médicos. Mas aí depois vem a questão, como é que a indústria farmacêutica vai saber que aquele médico indicou aquele remédio daquela indústria? Isso é proibido. Houve uma prática no passado, hoje é terminantemente proibido. Há multas bilionárias, é uma questão que a gente chama compliance, é fazer o certo e de forma correta. Não se faz mais isso, né? Então, o seu médico não é influenciado dessa maneira. Ok. Pergunta do Ivan Gonzalez, ele é de Diadema. Ele gostaria de saber se os florais de Bach são considerados placebos. Floral de Bach eu não conheço, não é um medicamento, não está registrado como medicamento, então, teoricamente, poderia ser placebo, né? Não é medicamento. Okay. Floral de Bach não é um medicamento. E tem uma consideração aqui da Thaís, de Florianópolis, ela diz, acho que se o paciente for informado, pode desacreditar no remédio e não ter o efeito esperado. Eu vou te pedir 2 minutos e eu volto aqui já, tá bom? Okay. Agora eu continuo com o Dr. Charles Schmidt falando sobre medicamento. A gente começou o assunto placebo, mas aí já deu uma escorregada aí também para os genéricos, né? A turma gosta de saber. Toda vez que você vem aqui tem muito interesse nos assuntos, né? Já tem perguntas aqui sobre medicamentos falsos também, que a gente sabe que existe uma indústria que faz esse comércio negro maldito. Principalmente quando você compra pela internet de países fora do país, né? Que você não sabe de onde é a origem e corre muito risco. Claro que tem farmácias que vendem pela internet, reconhecidas, isso não há problema nenhum, porque são feitos, mas se vem de lugares estranhos, realmente é melhor não arriscar. Agora, esse remédio falso, ele seria um placebo? Nem sempre. Nem sempre? Nem sempre. Ele pode ter alguma substância ativa. Ele pode fazer mal para a saúde? Mal. Ele pode não ter aquilo que deveria ter e ter outra coisa. Isso é pior ainda. Pior ainda. Aqui tem muita gente também pedindo para você explicar de novo o que é placebo. Então, é que parece um medicamento, mas ele não é. Ele tem um comprimido, você olha o comprimido, olha o outro e fala, os dois são iguais. Porque a gente fala os recipientes, aquela coisa que contém um medicamento ativo que está dentro daquele comprimido. Um tem e o outro não tem. Tá? Muitas vezes a gente toma o placebo sem saber, muitas vezes o médico receita placebo sem saber, porque faz parte de pesquisa, mas pode ser com a consciência do médico e até com o consentimento do paciente. Sim. Por exemplo, aquelas pessoas que... Agora eu não sei como é que está a situação, aquela das anfetaminas, mas eu lembro de ler muitas reportagens de mulheres e homens viciados nesse tal remédio. Então, e aí, se tomasse um placebo, seria bom, né? A anfetamina, a questão dos medicamentos anorexígenos que foram liberados através de uma forma errônea, ao meu ver, que foi pela utilização pela Câmara Federal. Quem libera medicamento no país se chama Anvisa, né? A Câmara Federal, por pressão de vários mecanismos, liberou os medicamentos anorexígenos à base de anfetamina. Esse não é o caminho, né? Porque são medicamentos, teoricamente, com potenciais eventos adversos sérios, de você ficar viciado ao produto. Pois é, eu estou falando isso porque me chamou a atenção muitos anos atrás uma matéria, né, de muitas mulheres em sofrimento pesado, porque é uma droga pesada, e dependentes,
quimicamente desse medicamento, né? E aí eu tô pensando, nesse caso, para tratar uma dependência química, o placebo ajudaria. Se usa. Ah, usa-se placebo no tratamento de dependência química? Usa também. Usa também deve funcionar. Usa também dentro que o paciente não, de uma forma consentida com a família. Mas o paciente não pode saber, né? Em relação, voltando ao anorexígeno, para ficar bem claro, essa liberação não deu resultado, porque nenhuma indústria farmacêutica vai produzir um medicamento anorexígeno sem aprovação da Anvisa. E a Anvisa também não permite a importação. E a Anvisa também não permite a liberação. Então liberou, mas não tem. Mas não tem. Tá. Quer dizer, esse não foi o mecanismo correto de fazer o processo. Então, peraí, bom também você prestar atenção. Liberou, mas não tem, de forma regulamentada, direitinha, não tem. Se você está encontrando coisa por aí, desconfie. Pode ser encrenca. E aí foi o que o Dr. Charles falou agora. Pode ser que não tenha aquilo que você pensa que tem, mas que tem aquilo que você não gostaria que estivesse, tá? Fica atento. Kelly Martins, ela é de Parnamirim. Ela falou que o placebo pode curar doenças ou somente aliviar? Pode chegar a curar. Pode chegar a curar. Olha o poder da nossa mente. Pode chegar a curar. O Domingos Gualberto, de São José dos Piranhas. São José de Piranhas, na Paraíba. O placebo não teria nenhum princípio ativo? Seria basicamente vitaminas homeopáticas? Não tem a ver com vitaminas e nem não com tem homeopatia. Ele tem um excipiente que é o comprimido ou o líquido que não tem o princípio ativo, mas tem outras substâncias que normalmente a gente chama inertes, ou seja, não tem ação no organismo. A Lilian de Manga, em Minas Gerais, ela faz uma pergunta e uma consideração importante. Ela diz assim, olha, eu acho um absurdo chegar num consultório e ver médicos recebendo visitas de consultores da indústria farmacêutica. Isso não deveria ser proibido, porque eles estão sendo influenciados. Sem falar que existem também aqueles que não têm um conhecimento bioquímico acerca dos medicamentos, sendo mais fácil de serem influenciados. Tá. O médico, vamos partir do princípio que ele estuda 6 anos, faz residência, especialização, é um indivíduo adulto e consciente do seu trabalho, é um profissional. Eu imaginar que alguém com essa formação possa ser influenciado porque alguém aparece explicando um produto, me parece realmente muito difícil. O que o propagandista faz é ele propagandear, ou seja, ele diz que existe um novo medicamento nas farmácias para algum produto ou relembra o nome. Cabe ao médico prescrever, ele não vai ser influenciado desta forma como se imagina. Porque também, Lilian, como é que o médico saberia que existe um medicamento novo para curar, para tratar alguma doença, né? Ele precisa... Porque não dá para ter todas as informações. Só para você ter uma ideia, o conhecimento médico quase que duplica a cada 6 meses. Então, a quantidade de informação é muito grande. Então, o médico, eventualmente, ele fica sabendo, mas ele vai estudar, se ele quiser prescrever, nos livros, nas publicações, dessa forma. Eu vou terminar com uma consideração da Roberta Benvazoli. Ela é fisioterapeuta em São Paulo. Ela diz que tem formação em medicina comportamental pela Unifesp e o efeito placebo tem um efeito de até 40% sobre o indivíduo. Realmente muito significativo. Abraços. Muito bom o tema, gostei muito da gente entender mais sobre esse assunto. Eu que gostei de estar aqui e poder informar um pouco mais. Estou sempre às ordens. Muito obrigada, viu? Leva um abraço para toda a família. Um lindo final de ano para vocês, igualmente. Tá bom? Dr. Charles Schmidt, ele tá no e-mail csmdt@terra.com.br. Até a próxima, doutor. Obrigada. Obrigado a você. Até lá.